Estamos vendo essa pequena elevação no agreste do Rio Grande do Norte. Esse agreste que vai do Rio Grande do Norte à Bahia. E a gente vê aquela serra recheada de grandes pedras. E vê que nas pedras não existe vida, porque não tem solo e não tem água. Algumas plantas que nascem ali, normalmente cactos, só nascem onde tem um pouco de solo trazido pelo vento, uma mistura de poeira com massa orgânica das folhas e se transforma num solo onde o cacto consegue sobreviver. Mas a gente vê aquela grande floresta que existe ali, vamos dizer assim, na base da pedra, que recebe mais água do que qualquer outra área. Por quê? Porque a pedra é impermeável e toda a água da chuva que se precipita na pedra, ela escorre por gravidade e vai alimentar as plantas que nascem no pé da pedra onde existe solo. E aí a gente vê as grandes árvores, daqui dá para ver que são árvores de grande porte, que seriam, no caso, de cerrado, vegetação de cerrado, que o cerrado nordestino é o cerrado mais importante do Brasil. Tem até 600 espécies de vegetais a nível de árvores e arbustos. E aquelas mesmas plantas que tem ali, que são nativas, existia aqui onde nós estamos vendo aqui, essa casinha, esse lugar descampado, que é terreno de roçado, como se diz por aqui, para o plantio de milho e feijão quando chove. E esse ano mesmo já teve milho e feijão plantado aqui, já foi colhido. Os troncos do feijão e do milho foram arrancados para alimentar o gado como forrageira. E essas duas árvores que a gente está vendo aí são algarobas, que não é nativa daqui do Nordeste e certamente não existe ali naquela serra, porque não foram plantadas e não teve nenhuma semente lá. E mesmo que o passarinho levasse uma semente dessa para lá, defecasse, ela não ia ter vez, porque ali já tem as plantas nativas que são mais fortes, predominantes, e não ia deixar a algaroba se desenvolver. Então a algaroba só se desenvolveu aqui porque é um descampado, foi eliminada a cobertura vegetal, e ela, como é planta de desertos secos, ela se dá bem demais aqui e cresce de modo exuberante. E a gente sabe que ali, no pé daquela pedra, existe árvore muito maior do que essa algaroba que está aqui, porque elas são plantas nativas, estão bem adaptadas, e como a gente disse, ela recebe muita água por conta da pedra que é impermeável, e a água da chuva, quando se precipita na pedra, vai correndo por gravidade e vai alimentando por gravidade todas essas plantas que estão ali na base da serra. E a gente fala isso que é muito importante, porque muitas vezes alguém chega aqui nesse lugar, aqui nesse ponto aqui, vendo isso desmatado e chama isso de caatinga. E não existe caatinga no agreste, porque a caatinga só existe no sertão. E nós podemos adiantar que mesmo a algaroba que nasce nessa terra já devastada, desmatada há muitos anos, ela não nasce na caatinga. Às vezes a gente encontra uma algaroba no sertão, mas é nas várzeas dos riachos, nas várzeas dos rios que estão no meio da caatinga. E isso é importante porque há uma desinformação com relação à cobertura vegetal. Se alguém quer multiplicar a água, a disponibilidade de água doce em qualquer lugar da terra, plante. É o que a gente pode ver aqui. A gente pode dizer que, apesar de ter caído as mesmas chuvas aqui e lá naquela base da serra, aquelas plantas verdes armazenam 65% de água, que vai contribuindo com os ciclos da água na atmosfera. Então a planta é importante por isso, porque além de ser autótrofa, converter água, nutrientes minerais, gases da atmosfera em matéria orgânica, ou seja, em vida, ela ainda tem essa capacidade de armazenar água no corpo e contribuir para a formação de nuvens e de chuvas e manter o solo protegido e úmido. Então, ao invés de alguém desmatar, plante. É o que deveria acontecer aqui nessa área onde nós estamos, totalmente aberta, sem árvores.